Fala galera da psicologia, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, hoje nós iremos apresentar neste vídeo aqui o que nós aprendemos referente à matéria de Psicologia da Educação, Aprendizagem e Ensino, da professora Maria Isabel Antunes e do professor Luiz Paulo Ribeiro. Bom, neste vídeo nós iremos sintetizar algumas questões sobre behaviorismo, humanismo, epistemologia genética, história cultural e psicanálise. Bom, galera, no âmbito do behaviorismo, a gente pode perceber que o meio social ele pode influenciar tanto para aumentar, tanto para diminuir a probabilidade de um sujeito de adquirir determinado comportamento, ou seja, ser favorável, gostar de fazer tal coisa ou não gostar de fazer tal coisa. Diante disso, no ambiente escolar, a gente pode perceber que a interação de alunos com os professores pode influenciar no desenvolvimento do aluno, ou seja, as experiências vividas deste com o professor influenciam no seu interesse em adquirir conhecimentos e simpatizar com o ambiente escolar. Com isso, é demonstrado que o aluno não é apenas um receptáculo, mas sim um sujeito ativo no processo de aprendizagem e cabe ao professor ser o facilitador, o intermediador desse processo. Portanto, cabe ao professor conhecer seus alunos, descobrindo qual seu repertório acadêmico e de interação social, em relação ao que se pretende ensinar, do que ele gosta e o que pode ser usado como reforçador, além de qual o contexto social em que está inserido e quais as situações, problemas que se espera que consiga resolver, para assim conseguir estimular ao máximo o interesse no aluno em aprender. Bom, galera, já no âmbito do humanismo, nós podemos perceber que ele está mais vinculado a uma ideia de dar uma autonomia para a criança, ou seja, ela vai construir o seu conhecimento a partir de si própria e suas experiências. Diante disso, a escola deve respeitar os alunos para que possam se desenvolver e serem o que quiserem. E assim, o ensino deve ser voltado às necessidades e ao bem-estar do ser humano, abolindo os métodos tradicionais de exames e avaliações, pois, segundo o humanismo, é mais fácil adquirir conhecimentos significativos sem os meios de conclusão. Contudo, a abordagem humanista nas escolas é muito importante, pois contribui para que a criança desenvolva e explore sua imaginação e sua criatividade de forma que possam se descobrir e se inserir no mundo no seu ritmo e de maneira que lhe pareça muito mais interessante. Entretanto, essa abordagem é praticamente impraticável no Brasil, devido ao alto padrão das maiorias das escolas brasileiras de não incentivarem a motivação intrínseca nos alunos, e também devido à dificuldade de se saber como está o desenvolvimento dos alunos sem umas avaliações, ou seja, sem ter provas e trabalhos, essas paradas. Bom, galera, já no âmbito da epistemologia genética, nós temos um processo chamado processo de equilibração, que ocorre quando a criança ela adquire novos conhecimentos que entram em choque com os conhecimentos já assimilados por este ser. Bom, com isso, são apresentados diversos conceitos como assimilação, acomodação, que dão ao processo de ensino maior complexidade. Com isso, é através destes conceitos que ocorre o processo de aquisição de conhecimentos de forma contínua, onde o aluno aprende com suas experiências, com seus erros, com novos desafios e com o choque de conhecimentos, causando desequilibração, e a partir destes processos se desenvolve o ser, suas preferências e seus desejos. Contudo, o professor deve entender a necessidade de cada turma, onde cada aluno vivenciou uma experiência diferente, sendo inviável ao professor apenas passar informações aos alunos esperando que compreendam. Com isso, é necessário saber o que cada aluno aprendeu e nivelar os alunos no mesmo nível de conhecimento, de forma que todos consigam acompanhar a matéria que está sendo passada. Entretanto, esta tarefa é um desafio para os educadores, pois nivelar os alunos de uma classe inteira é muito complicado e exige muito esforço, sendo necessário que o educador entenda seu papel e faça o máximo para que consiga o aprendizado de todos os alunos de maneira mais igual possível. Bom, no âmbito da teoria histórico-cultural, foi constatado que a teoria está muito vinculada à ideia da interação social e o contato cultural, que são imprescindíveis para o amadurecimento psicológico, ou seja, com a relação da criança com o meio social aonde vive e seu desenvolvimento. Diante disso, para Vygotsky,
O ser humano, em seu desenvolvimento, passa por um processo de humanização, onde as mudanças históricas na vida material das pessoas causavam mudanças na sua natureza humana. Ou seja, o ser não nasce humano, e sim se torna humano por meio de aprendizado incorporado do tempo e do espaço no qual está inserido, sendo variado pelas culturas e ambientes de cada espaço. Contudo, o ambiente escolar e o professor devem conhecer e entender os alunos como um todo, objetivando inserir um despertar nas crianças para que elas pudessem desenvolver seu sistema cognitivo, apresentando inúmeras formas de construir pensamentos e desenvolver raciocínios. Além disso, a escola deve incentivar o convívio para que os alunos consigam evoluir seus conceitos, transformando aquilo que é espontâneo em científico. E por fim, mas não menos importante, nós temos a área da psicanálise, que está muito vinculada à questão da subjetividade, onde as questões internas, como o nosso subconsciente, nos moldam na forma de entender e buscar conhecer o nosso mundo ao redor. Dentro das questões que convivemos no período de desenvolvimento cognitivo, obtemos questões como o impossível, as repressões e as relações entre saber, gozo, e através dessas questões desenvolvemos uma curiosidade sobre as coisas do mundo em geral. E através destes impulsos que os alunos buscam saber e novos conhecimentos. Diante disso, para Freud, o desejo de saber é o motor da aprendizagem, e para impulsionar isso, se deve criar um impulso sexual que se transforma em curiosidade intelectual, proporcionando o saber de maneira satisfatória, e com isso a educação serve para que esse impulso sexual seja direcionado ao ser, caracterizando o ato educativo. Além disso, a aprendizagem também tem relação direta com a interação entre professor e aluno. Estes se atraem e se repelem. O professor poderá ser tanto um facilitador como um impedidor da aprendizagem. Portanto, é necessário que os professores entendam a importância da subjetividade dentro da sala de aula. Contudo, a contemporaneidade e os avanços tecnológicos prejudicaram de certa forma o saber, visto que, como as pessoas procuram satisfação imediata, não necessariamente aprendem de forma eficaz, mas sim de forma superficial. Com isso, no ambiente escolar, tem se aumentado a falta da busca de aprendizagem no outro, ou seja, o aluno no professor. E através disso, os professores estão perdendo seu valor para a aprendizagem, sendo necessária uma mudança na educação para evitar essa experiência superficial das futuras gerações nas escolas. Bom, galera, diante desse vídeo nós podemos perceber como a matéria da psicologia da educação ela é muito importante para a formação de quaisquer educadores, seja eles educadores de diversas matérias como história, matemática, português, tudo quanto é canto, e até educador físico, que é o meu caso. Eu vejo essa matéria muito interessante, eu não esperava que fosse me agregar tanto valor assim. Estou muito grato aos professores pela matéria, pela oportunidade. E esse foi o vídeo, galera. Até a próxima, deixem seu like e é nóis. Tchau.